Bom dia, boa tarde ou boa noite, que a graça e a paz de Deus seja sobre a tua vida. Eu sou o professor Anderson Santos e nós estamos aqui para mais um encontro na nossa sala de aula virtual, isso mesmo. Você que é o nosso aluno já me conhece, tá bom? Então você que está ingressando, tá, talvez está assistindo essa aula pela primeira vez, tá? Esse é um recurso do aluno EAD, ele tem um acesso à videoaula e também aos alunos do polo presencial têm a oportunidade de estar revisando a matéria. Então eu sempre falo para os alunos, você tem muitas vantagens em estar estudando conosco, isso mesmo. Além de você ter a oportunidade de, se você está próximo de um polo, tá? Você tem toda a oportunidade e a liberdade de estar presente no polo presencial. E você tem um recurso EAD também que lhe permite rever a matéria, tá bom? Você que é o aluno só EAD, esteja comigo aí até o final desta aula, você não perde nada, pelo contrário, você também tem aí essa vantagem de estudar no conforto do teu lar, de fazer o teu horário, isso mesmo. Mas eu sempre digo, é importante que você assista às aulas, que você pegue aí o conteúdo na tua apostila, tá? No teu material didático, tá bom? Porque assim o teu aprendizado vai ser muito maior, tá bom? Então lembrando que nós já estamos estudando um módulo Missiologia, tá? Tá aqui o módulo Missiologia, olha aqui esse módulo bem bonito. E no módulo Missiologia, nós estamos estudando doutrina de missões e evangelismo estratégico ou evangelismo criativo, se você assim quiser chamar. Então, módulo na mão, Bíblia na outra, afinal de contas, nós estamos estudando a palavra de Deus, tá bom? Então, isso é de suma importância, você precisa estar familiarizado com o material didático. Como nós estamos estudando teologia, então a Bíblia, primeiro a Bíblia, você não pode desprezar a palavra de Deus, até porque o que nós estudamos, nós temos como fundamento as Escrituras, tá? E aí você tem o material didático que fica mais fácil para você estar acompanhando, tá bom? No material didático sempre tem a bibliografia e você tem ali os livros, você fica na liberdade de se aprofundar. Às vezes em aula nós fazemos também citações de alguns livros, que é importante, se você tiver disponibilidade de procurar, seja ele em PDF, seja ele físico, vai ser muito bom para você, tá bom? Bom, chega de conversa, vamos começar a nossa aula? Mas antes de nós começarmos, nós sempre falamos com Deus, isso mesmo. Eu sempre digo que uma teologia que não caminha pela oração é uma teologia perigosa, uma teologia que não te aproxima de Deus, é uma teologia perigosa. Então, Theos, né, Deus, logia, estudo. Então, à medida que nós procuramos aprender um pouco mais de Deus, isso vai nos levar mais para próximo dele, tá? Então, cuidado, porque tem muitos ensinamentos aí que querem questionar Deus e isso não é legal, tá bom? Mas vamos falar com Deus? Pai, eu quero mais uma vez pedir a tua bênção, Senhor, sobre esta aula, sobre o meu irmão, sobre a minha irmã, que está assistindo esta aula. Ó Deus, que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso entendimento, a compreensão, Senhor, daquilo que o Senhor quer para nós. Pai, continua falando conosco, para a glória do teu nome. Amém e amém. Posso ouvir um amém? Fala um amém aí, irmão. Pelo amor de Deus, reage, aluno, reage. Glória a Deus. Bom, nós estamos estudando a lição de número 6. Página de número 39 do seu módulo, isso mesmo. Página de número 39. Nós vamos pensar um pouquinho nessa aula de hoje sobre o assunto de missões transculturais, isso mesmo. Missões transculturais, que é de suma importância esse assunto, tá? Vale lembrar, querido, que você está salvo numa igreja hoje, você está tranquilo, está congregando, principalmente aqui na nossa nação, no Brasil, não sei onde é que você está assistindo essa aula, a gente acaba tendo alunos até mesmo fora do país, mas é interessante que, falando aqui do Brasil, você está no conforto aí da tua igreja, você está assistindo um culto, prestando um culto a Deus, mas a nossa história, ela está ligada totalmente à evangelização de missionários estrangeiros no nosso país. Isso mesmo, missionários presbiterianos, missionários batistas, né? Enfim, missionários como Daniel Berg e Gunnar Ving, que vieram à nossa nação. Então, de certa maneira, nós temos esse grande número de pessoas salvas no nosso país,
um país que é considerado um país cristão, não é? E nós devemos isso aos muitos missionários que vieram de uma outra cultura, principalmente norte-americanos, missionários da Europa. Então nós somos frutos de missionários, de missões que alcançaram a nossa nação. Então percebe que esse assunto da missão transcultural ela é importante, né? Alguns vão dizer missões além do mar, né? Mas vamos entender um pouquinho, e eu quero aqui começar devagar, pisando em ovos, tá bom? Vamos compreender o que é a ideia da missão transcultural. Então, primeiro, para entender missão transcultural, nós precisamos entender a natureza de uma cultura. Então, segundo o dicionário, né, a definição de uma cultura, segundo o dicionário Aurélio, né, o que define uma cultura é um complexo de padrões, de comportamento, das crenças, instituições, valores espirituais, materiais, morais, que são transmitidos como características de uma sociedade. Então, a grosso modo, cultura está ligada a isso. Há uma definição que foi dada no século XIX para a cultura, né, por antropólogos da Alemanha, e eles costumam dizer que cultura é a herança total do homem transmitida não biologicamente, ou seja, não é algo que vem da genética, não, de forma alguma. Está ligado ao sistema total de normas, de conduta, que são aprendidas com membros particulares de uma sociedade, ou seja, na verdade, nós estamos ligados a valores que nos são passados, a ensinamentos, a toda aquela ideia que como esse povo obtém os seus lucros, como eles se alimentam, de que forma eles vivem, de que forma eles se comportam, como se dá os relacionamentos deles, como eles se relacionam entre si, homem, mulher, pais, filhos. Então tudo isso trata-se de uma cultura, como que é parentes, vizinhos. Então está ligado a uma maneira mental de ser, de se comportar, de reagir, tá? Então tudo isso está ligado a uma cultura de um povo, desde a sua infância até mesmo a sua morte. Então, quando se fala de missão transcultural, então nós temos a ideia de que nós estamos indo além de uma cultura na qual nós estamos acostumados. Alguns talvez dizem assim, eu vou me aprofundar nisso. Mas é só ir para uma outra nação e chegar lá e pregar. Mas não é tão simples assim. Não é tão fácil assim. Por quê? Vamos entender o que é transculturação. Transculturação. Segundo o dicionário Aurélio, transculturação é o processo de transformação cultural caracterizado pela influência de elementos de outra cultura, com a perda ou alteração das já existentes. Ou seja, aqui fica bem claro um detalhe, que a evangelização transcultural não é substituir valores de uma cultura por outro diferente. Percebe? Eu não estou indo para lá para mudar uma cultura deles. Perdão, estou com uma gripe, meu irmão, só Deus na causa. Não é uma questão de eu ir para lá para simplesmente mudar toda uma cultura, toda uma etnia, toda uma ideia que eles têm desde sempre, né? Desde que eles se entendem por gente. Então não é esse processo. Então, na verdade, o que importa na evangelização são os princípios bíblicos. Então, esses sim, eles vão exercer influência e alterar situações contrárias à fé cristã. Na verdade, eu preciso entender o seguinte: o meu desafio consiste justamente nisso. Eu estou indo para lá não para mudar a cultura de alguém, mas eu estou indo para lá para apresentar os princípios bíblicos, para destacar as verdades bíblicas a este povo. E aí a obra redentora do Espírito Santo vai causar essa influência, gerar essa influência
essa transformação, percebe? Durante muito tempo a igreja entrou em alguns confrontos e foi perseguida por parte de alguns antropólogos, socialistas, pessoas que se preocupavam com o conceito de determinada cultura, porque eles diziam que o evangelho, ou pelo menos entre aspas, os evangélicos, a igreja, eles iam para esse lugar e feriam princípios de uma cultura local, tentando mudar as pessoas à força. E na verdade, eu tenho que concordar com alguns críticos que até certo ponto isso acontecia mesmo, né? Então, muitas das vezes, o que havia? Nós levávamos a igreja às pessoas e não Cristo. Percebe? Eu não sei se você está conseguindo sacar essa ideia. Existe uma grande diferença entre levar Cristo e levar a igreja. Aí talvez você vai dizer assim, mas espera aí, professor. Nós estudamos com o Senhor no outro módulo que o Senhor falou que nós somos a igreja. Sim, claro, calma, não desespera, tá bom? Mas quando eu estou falando agora de igreja, eu estou falando num conceito de uma instituição, não do corpo místico de Cristo. Quando eu falo de instituição, então o que pode ocorrer? Na verdade, quando eu levo a igreja a uma cultura diferente, na verdade a igreja como instituição, que isso fique claro aí na tua cabecinha, quando eu levo a igreja como instituição, o que pode estar ocorrendo? Eu estou levando uma dogmática, uma cultura, hábitos que são próprios, que são locais, que podem não fazer muito sentido na cultura na qual eu estou indo. Então percebe que o nosso desafio consiste nisso. No que? Levar a Cristo e não a igreja. Porque a igreja ela está rodeada de costumes locais, de usos e costumes e práticas que são de uma determinada região. O Evangelho de Cristo, ele é universal. O Evangelho de Cristo é a palavra de Deus em qualquer parte do globo. Agora, eu preciso aprender a respeitar a cultura local. E esse é o desafio da missão transcultural. Porque eu preciso conhecer um pouco dessa cultura na qual eu vou estar inserido para poder pregar o Evangelho. Então nós já começamos a ter uma ideia do que é missão transcultural. Então o que é missão transcultural? Primeiro, o prefixo trans, que deriva do latim, que significa movimento para além de, né? Através de. Então transcultural já está me dizendo que eu vou estar além de. O que é missão? Missão é autoridade delegada, é um compromisso, é uma obra que alguém precisa fazer. Nós estamos falando da missão da igreja. A missão da igreja é pregar o evangelho, é o ID, não é isso? Na missão transcultural, eu quero que você entenda isso para ficar bem claro. Eu estou cumprindo o meu propósito de evangelização transcultural, além de, no movimento para fora. O que eu costumo dizer? É pregar o evangelho fora da minha caixinha. Tá entendendo? É pregar o evangelho fora daquilo que é a minha cultura, o meu padrão, daquilo na qual eu estou acostumado. Então, é um movimento de caráter universal, tá? Que tem a sua mensagem e a mensagem do evangelho, que não se restringe só a uma cultura, mas tem um alcance abrangente, ou seja, a todos os quadrantes da terra, onde quer que haja uma etnia, onde quer que haja um povo, este povo precisa ouvir o evangelho de Cristo. É o texto de Marcos 16:15. E disse-lhe Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ou seja, a toda criatura. Apocalipse 7, 9 e 10, olha o que ele diz. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidas de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta ao trono, e ao Cordeiro que pertence à salvação. Olha que interessante o que o verso diz: nações, tribos, povos e línguas.
nações, tribos, povos e línguas. Percebe que o Evangelho de Cristo, ele vai além daquilo que é a nossa caixinha. E nós precisamos começar a entender isso. Eu ainda falei certa feita para alguns alunos, que nós pensamos em evangelho sempre dentro da nossa caixinha, né? Por exemplo, eu estou aqui com uma camisa de manga comprida, uma gravata, tá bom? Esse é um padrão dentro da nossa cultura, dentro de algumas denominações, um padrão eclesiástico de indumentária, de vestimenta, não é verdade? É comum, eu não sei qual a comunidade de fé que você faz parte, né? Qual é a igreja que você faz parte, mas, por exemplo, você tem ali o corpo ministerial, né? As autoridades eclesiásticas, que normalmente, dependendo, é claro, da sua comunidade de fé, vão estar ornados de terno, gravata, as irmãs com algum tipo de indumentária, que o classifica como sendo daquele povo, né, daquela denominação, e deixa eu usar aqui uma expressão aqui, daquela tribo, tá entendendo? Daquela tribo. Talvez, e essa é a sacada, talvez toda essa indumentária na qual eu estou te falando faz muito sentido na cultura da qual nós estamos inseridos, mas para alguém lá fora não faz. E aí o que eu disse para esses alunos? Eu vou falar aqui com todo respeito, tá bom? Entenda bem o exemplo que eu vou lhe dar. Eu conversando com esses alunos, eu disse para eles assim, quando você encontra hoje dentro da nossa cultura, da nossa caixinha, aquilo que você entende para o evangelho, igreja ou a sua comunidade de fé, quando você se depara com uma pessoa vestida com indumentária africana, algumas roupas daquele estilo, sabe qual é o pensamento que vem à sua cabeça? Ele deve pertencer a alguma religião afro, deve pertencer a alguma religião que mexa com magia, com voodoo, enfim. Você está entendendo o que eu estou te falando? Uma religião afro, e aí ele deve bater alguns tambores, deve ser de alguns rituais, e é possível que essa pessoa seja uma cristã. Por que é possível? Porque você tem muitos pastores que são, né, de uma cultura e eles andam assim, né? Então você se depara com uma pessoa na rua, existe já de cara um certo preconceito, né? E nós precisamos entender, pensar o evangelho, tá? Escuta isso. Pensar o evangelho fora da nossa caixinha, tá? É possível que existam pessoas com um comportamento diferente, com um hábito alimentar diferente do nosso, até mesmo na questão da sua indumentária. Se você for pregar numa tribo indígena, é possível você chegar lá, as pessoas estarem cultuando, e elas cultuando, talvez as mulheres com os seios de fora. E aí dentro da cultura na qual você está inserido, você não pode chegar lá, irmãs, vão se converter, misericórdia. Eu preciso entender e respeitar a cultura local. Eu preciso entender que isso faz muito sentido dentro da cultura. Então, qual é a ideia de se compreender a missão transcultural? Então, o missionário transcultural. Então, o missionário transcultural, ele é um obreiro, um cristão servo de Deus de tempo integral, ou seja, ele é enviado por Deus, né, lógico, por meio da sua igreja, para trabalhar em povos de outras culturas, né, dentro da sua própria nação, ou quem sabe mesmo fora dela. Por que eu digo? Porque existem nações, como nós vamos ver, que têm etnias diferentes e costumes totalmente diferentes. Segundo o texto de Apocalipse que eu li, João ele viu uma multidão no qual não podia se contar. E aí o texto diz de todas as nações, tribos, povos e línguas. Então, no tocante às tribos, povos e línguas, é uma especificação muito maior do que simplesmente nações. Né? Pois, por exemplo, existe pelo menos 16.750 grupos étnicos definidos como ocultos, ou seja, chamados de povos não alcançados, percebe?
Tem muita gente, irmão, que ainda precisa ouvir acerca das boas novas de Cristo. Mas, falando de um contexto transcultural, de missão transcultural, o que eu preciso ter em mente? O que eu preciso entender? Que há, pelo menos, e lógico, e o que eu vou te falar aqui não é exaustivo, eu coloquei isso no seu módulo, por isso que é importante você ter o módulos em mão, que há pelo menos 7 pontos que diferem de uma cultura da outra. Primeiro ponto é a cosmovisão, cosmo, mundo, né? Visão, né? De vista, é a visão que aquele povo tem do mundo, ou seja, a cosmovisão é a visão que ele tem do mundo na qual ele está inserido. É a percepção básica dele de como as coisas são e de como as coisas chegaram a ser. Então existem pessoas, grupos, nações que têm uma cosmovisão. Então quando eu vou para este lugar, eu preciso ter a ideia, qual que é a cosmovisão deles, qual que é a realidade deles de mundo, como é que eles veem as coisas, como as coisas foram formadas, como é que as coisas chegaram, como é que as coisas são, porque são, tá entendendo? Então existe uma cosmovisão local. Um segundo ponto que difere são sistemas de valores. Por quê? As coisas não têm o mesmo grau de importância entre povos distintos. É verdade. Por exemplo, essa escala ela pode sofrer grande variação. Então, uma coisa que é super importante para você dentro da sua cultura, quando você vai a uma cultura diferente, para lá não tem valor algum. Já o contrário também é uma máxima verdadeira, porque você chega inserido numa cultura que para você é algo sem importância, quando você comete dentro dessa cultura, é algo super desonroso. E aí você pode cometer uma gafe e um escândalo. Deixa eu te contar algo aqui interessante. Lembra-me que quando cursava a disciplina de missões no seminário, o professor compartilhou conosco uma experiência muito interessante. Ele conta que, me foge agora a nação na qual foi e que povo pertencia, mas 2 missionárias, elas foram em campo, tá? E elas não estavam atentas a um detalhe mínimo da cultura local. E qual era a questão? Elas iriam à tarde tomar chá. E quando elas iam tomar o seu chazinho, as mulheres então causaram uma certa repugnância delas, então começaram a se afastar. Em contrapartida, os homens começaram a se aproximar. Os homens começaram a aproximar-se delas e aquilo se tornou um tanto estranho, porque os homens eram receptivos, queriam estar perto, queriam se chegar de todo jeito, e as mulheres causavam distância, mantinham distância delas. Até que elas foram então pesquisar e tentar entender o porquê de tudo isso. E chegou à seguinte conclusão: que quem tomava o chá naquela cultura eram as prostitutas. As mulheres de bem não iam tomar chá como elas estavam fazendo. Por isso que as mulheres se afastaram delas e os homens começaram a se aproximar. Olha que na cultura na qual essas missionárias estavam inseridas, a cultura delas, não a cultura na qual elas foram pregar, para elas tomar chá era algo chique, nobre, vamos tomar um chá. Mas na cultura na onde elas foram pregar, as prostitutas faziam isso. Então percebe, algo que tem valor numa nação tem um valor diferente na outra. Um outro ponto são as normas de conduta, né? A maneira de vestir é um bom exemplo. Então, o que é decente em um lugar pode ser vergonhoso em outro. Então eu preciso estar inserido nessa cultura, ou pelo menos tentar conhecer o máximo de informação dessa cultura, para que eu não venha cometer as gafes e essas venham ser barreiras para que o Evangelho de Cristo venha a ser pregado. Um quarto ponto são as formas linguísticas. O que é isso? Talvez uma das maiores barreiras, na verdade, das missões transculturais, né? Muitas línguas são apenas orais e não tem, né, um registro escrito. Então você tem tribos que você não tem um registro escrito, né? E aí você tem essa dificuldade linguística. Então você precisa entender o dialeto local
para tentar expressar e anunciar o evangelho. Um outro ponto são o sistema social, né? O que acontece? Você tem a Índia, que é dividida em castas, subcastas, ou seja, com seus próprios padrões e normas. E isso vai dificultar bastante a transmissão do evangelho. Então, socialmente, cada lugar você tem um padrão, condutas, normas locais, leis locais, e isso é importante. O processo, o sétimo ponto que eu queria te apresentar, pelo menos 7, lógico, como eu te disse, não é algo exaustivo, mas é o processo cognitivo. O que é isso? A maneira que um povo adquire conhecimento e forma os seus conceitos também varia, né? O missionário precisa saber os meios para utilizá-lo em favor da transmissão do evangelho. Como é que esse pessoal se comunica? Eu brinco até, você que é meu aluno sabe, que, por exemplo, se você está em Portugal e você chegar ao português, né, e disser para ele assim, um cidadão português, assim, olha, a sua filha, ela é uma bela de uma rapariga, não é? Eu estou proferindo um elogio, mas vem para a região nordeste aqui do Brasil, né? Você tem um pezinho lá, a maioria de nós tem um pezinho lá, eu tenho também, e dentro da cultura local, né? Estou falando do Nordeste brasileiro, ou dependendo da região, chega para um cidadão lá e diz assim, olha, a sua filha, ela é uma rapariga. Essa expressão rapariga, ela vai soar como um palavrão. Vai dizer que ela é uma mulher que é, por exemplo, que sai com todo mundo, que tem as suas práticas de vida fácil, que, enfim, se entrega a qualquer um. A ideia é mais ou menos essa. Percebe que uma palavra dentro de uma cultura ela tem um significado e dentro da outra cultura é totalmente o oposto, né? Por exemplo, se você vai e me permita essa colocação, tá? Não me entenda aqui como uma expressão grosseira, uma palavra de baixo calão. Eu estou usando esses exemplos para que fique bem entendido, né? Por exemplo, você vai a uma padaria, né? Porque me vê um cacete, né? Um cacetinho, enfim, os pães, bengalas, e essa é a ideia. Mas dentro da cultura local, isso pode soar um cacete como uma surra, ou mesmo como uma palavra obscena. Percebe? Não vai longe, por exemplo, a questão dos símbolos, tá? Por exemplo, numa cultura americana, você faz um símbolo como esse, é um ok. Mas dependendo onde você está inserido, esse símbolo pode soar como um xingamento, um gesto obsceno. Então, eu estou te apresentando isso para que você entenda que é de suma importância entender a cultura local, tá? Então eu preciso deixar bem claro para você que a missão transcultural está totalmente ligada a isso, né? Eu até coloco no seu módulo aí, ó, um quadro bem grande de atenção. Por quê? Ó, não é missão transcultural um obreiro brasileiro residente em outro país evangelizando brasileiros lá. Não é missão transcultural. Ah, mas eu estou evangelizando brasileiros. Não, você está evangelizando alguém que conhece a sua cultura, alguém que conhece o seu dialeto, alguém que conhece suas práticas. Não, isso é missão, mas não é uma missão transcultural, tá bom? Pensando no obreiro e na missão transcultural, ó, devido à grandiosidade da obra do Senhor para alcançar os povos do mundo e pela seriedade que se deve ser encarada a obra missionária, não deve ser enviado, tá bom? Eu faço questão de colocar isso no seu módulo. Não deve ser enviado a campo sobre a pena de graves consequências o obreiro que, primeiro ponto, que não tem chamada confirmada pelo Espírito Santo. Meu irmão, isso é muito perigoso e prejudicial. Às vezes, no calor do momento, as pessoas se empolgam e querem ir. Não, cuidado. Segundo ponto, sem o preparo teológico, espiritual e transcultural. Então eu preciso conhecer a nação para onde eu vou, eu preciso me preparar para tentar de alguma maneira ser introduzido nessa cultura, né?
Ele não pode ir a campo com autoridade moral e espiritual comprometida. Ele não está bem moralmente, não está bem espiritualmente. Meu irmão, você vai mandar essa pessoa para lá, você vai ter um problema. Ele não pode ser mandado a campo para resolver um problema de disciplina na igreja. O que acontece? Às vezes o obreiro passou por algum problema, né? Teve até alguma queda, um deslize, um desvio, e aí o que a gente faz? Quando eu digo a gente, estou falando às vezes muitos presidentes de campo, muitos pastores dizem assim, não, vem cá, vou restaurar você, vou te mandar lá para um campo. Irmão, às vezes essa pessoa precisa ser tratada primeiro. Você vai colocar ele logo numa cultura diferente, então isso pode causar um dano maior. Você não pode mandar alguém a campo com a finalidade de se livrar de um obreiro problemático, né? Pega esse camarada aí, tá dando trabalho, põe ele para pastorear uma igreja, manda ele fazer a obra lá nos cafundé do mundo, lá no, né, onde o vento faz a curva. Você não pode mandar alguém assim, não. Ainda que esteja dando trabalho aí para você não pode fazer isso, não, tá? Você não pode enviá-lo a campo com um relacionamento familiar deteriorado, isso é muito prejudicial. Já não está bem no casamento, mas vai para uma cultura diferente, distante de tudo, de todos. Isso é muito perigoso. E também emocionalmente instável ou inativo na igreja. Então, é uma pessoa que não está bem, é uma pessoa que às vezes tem questões bipolar, então, olha ele está bem, olha ele não está. Tudo isso é muito perigoso. Então, você precisa lembrar de uma coisa. Um missionário no estrangeiro, ele é primeiramente, antes de tudo, um representante de Deus. E depois, ele é um representante da igreja que o enviou. Então, eu preciso que ele esteja bem, ciente do que ele vai enfrentar, porque vão existir muitos desafios. Dentre esses desafios, eu posso já te apresentar o choque cultural. Então, o choque cultural é como um choque térmico. Por quê? Pois a mudança de temperatura, ela provoca uma reação no nosso corpo. Então, da mesma sorte, o missionário ele vai sofrer esse certo impacto, vai chegar numa cultura que tem gostos diferentes, conceitos diferentes, comportamento, mania, e tudo isso vai causar uma estranheza, né? Porque a gente tem aquela ideia que a nossa cultura é o padrão mundial. Até que nós entramos em contato com outras culturas, né? Então, você imagina você ter que ir para um lugar que é onde a cadeia alimentar deles lá, né, eles comem aranha, comem alguns insetos, alguns bichos que para você é repugnante, né? Para você diz, credo, que nojo. Aí você vai chegar lá, você está acostumado a dormir numa king size, naquela cama maravilhosa, no seu colchão, que é só seu, e aí você chega lá, vai dormir numa rede. Culturas onde você vai tomar banho uma vez por mês, você está acostumado a tomar 2, 3 banhos por dia. Pegar comida com a mão, né? Você tem toda aquela etiqueta, né? Não, eu como com garfo e faca, tem um jeito certo de cortar, eu coloco os lenços e me preparo, e você vai comer com a mão, fazer aquele bolinho, comer todos juntos dentro de um mesmo tacho. Tudo isso gera grande impacto, vai gerar um grande choque se o missionário não estiver preparado. O desafio da adaptação, que também é de suma importância. Por quê? Porque até os fatores climáticos podem representar uma barreira. Então, se é uma pessoa que no excessivo calor passa mal, sua pressão cai, e aí você vai para um lugar onde é 40 graus na sombra, né? Ou frio, você tem problema com frio. Eu conheço pessoas que, quando está muito frio, a pressão sobe, é difícil de controlar, né? O coração, para aquecer o corpo, ele bate mais rápido, vai circular o sangue, enfim, é perigoso dar um infarte, né? É perigoso dar um problema, uma parada cardíaca por causa de toda essa pressão. Então são fatores de adaptação, a língua local, aonde você vai estar inserido, toda essa ideia. Então eu preciso entender, queridos, que vai haver esse choque. Um exemplo clássico do que eu estou falando é Hudson Taylor, e eu sempre digo, se você tiver a oportunidade de ler sobre Hudson Taylor, pesquisa sobre ele, né, que foi o grande missionário no interior da China, o responsável pela missão no interior da China. Ele vai e a sua missão que o enviou até o abandona. Por quê? Porque ele começa a deixar o seu cabelo crescer, ele começa a usar as vestimentas dos nativos, das pessoas locais, e isso, no contexto de visão missionária da época, causou um impacto. Não, ele está se desviando da nossa conduta, porque o padrão
que eles tinham de cultura era na qual estava inserido. Então, é aquela ideia. Por exemplo, eu uso terno e gravata, então eu vou lá pregar para alguém, lá no meio dos índios, a primeira coisa que eu preciso fazer é colocar um terno e gravata nesse índio. Não. Preciso colocar um sapato nos pés dele. Irmão, eles nunca andaram de sapato. Então, percebe? Eu preciso ter essa sabedoria. Então, o Hudson Taylor foi alguém que marcou a sua história, porque ele se inseriu nessa cultura, descobriu e ganhou muitas pessoas para Cristo. É lógico, o Espírito Santo ele faz a obra, leva em Cristo as pessoas, não levem a igreja. Por exemplo, há um livro também muito bom, Por Essa Cruz Te Matarei, leia, tá bom? Leia, pesquise sobre esse livro, vai te impactar, é muito bom. Missionário no meio dos índios e algo impactante. O Diário de David Brainerd também, né, é muito bom também, tá bom? Então você vai entender um pouquinho dessa ideia do choque cultural, como que funciona tudo isso, então vale muito a pena, tá? Vamos para a lição de número 7. Na lição de número 7, nós vamos trabalhar missões na perspectiva de Paulo, né? Missões na perspectiva paulina, página de número 45, pega o teu módulo, página de número 45. Irmão, sem dúvida, o apóstolo Paulo, ele foi a maior expressão em missões da igreja primitiva, não tem ideia, né? Principalmente quando o assunto é missões transculturais. Por quê? Porque em menos de 10 anos, ele estabeleceu igreja pelo menos em 4 províncias do Império: Galácia, Macedônia, Acaia, a Ásia, entre 47 e 57, queridos, depois de Cristo, né? Então, parecia que essas igrejas elas foram fundadas com tanta rapidez, né, e segurança, e mesmo diante de tanta dificuldade, de tanta fracasso, mas ficaram igrejas sólidas, igrejas que cresceram, que difundiram o evangelho. Então eu quero pensar com você missões na perspectiva paulina. É claro que nós não vamos esgotar o assunto, tá bom? Não tem como o assunto falar de Paulo, do conceito missionário de Paulo, mas eu quero aqui pensar com você pelo menos algumas estratégias de Paulo. Primeiro, o seu objetivo eram centros de comércio e de influência, ou seja, ele ia aos grandes centros de comércio, de influência política, e a ideia era esse. Ele concentrava os seus esforços nos centros populacionais estratégicos. Então, cidades portuárias, rotas comerciais. Percebe que Paulo era um visionário. Então, muita gente passa por aqui. Aqui é a porta para a Europa, aqui é a porta para isso. Então, ele estabelecia a igreja ali, ou seja, ele tinha essa ideia estratégica de alcançar pontos estratégicos. Ele abordava todas as classes de indivíduo, pessoas. Ele falava com escravos, falava com senhores. Ele prega para Onésimo, né, na prisão, mas tem contato com Filemão. Então percebe, ele sabe aproveitar, né, dentro de uma cultura um tanto machista na época, o poder feminino. O crescimento do evangelho, ele sabe usar esse poder feminino, ou seja, ele não age, embora alguns dizem, Paulo era machista. Não é, mas você precisa entender os contextos, e não é. Então você vai perceber que ele trabalha muito com as mulheres, por exemplo, Lídia, né, que vai montar uma igreja na sua casa e tem toda essa estratégia. Ele estabeleceu igrejas independentes, né, e não estações missionárias. Plantava essas igrejas, essa igreja crescia, expandia. Então ele não reuniu congregações, ele plantou igreja. Então uma igreja local, inserida numa cultura local, e essa igreja ela tornou-se uma igreja influente na cultura local. Pessoas foram alcançadas. Então ele tinha alguns métodos. Qual era o método dele? Então ele priorizava as regiões não alcançadas. Se você olhar 2 Coríntios 10:16, diz assim, para que possamos pregar o evangelho nas regiões que estão além de vocês, sem nos vangloriarmos de trabalho já realizado em território de outro. Ou seja, ele não quer pregar aonde tem alguém pregando. Ele quer ir aonde ninguém foi. Paulo não estava preocupado, irmão, se alguém ia pegar o seu território. A verdade, ele estava pouco preocupado com isso. Quando Paulo é preso, lembra que ele cita assim, uns pregam por vanglória, outros pregam por contenda. O importante é que o evangelho seja pregado. As minhas cadeias
serviram para que o evangelho fosse pregado. Então ele conseguia enxergar a bênção dentro desse contexto que ele estava vivendo. É lógico que ele não está dizendo que se pode pregar o evangelho de qualquer maneira. Ele está dizendo assim, a causa é boa, o evangelho, esse não pode ser adulterado. Agora, a motivação pode ser contrária, percebe? A causa pode ser nobre, mas a motivação, não. O que está por trás, não. E aí Paulo entende muito bem, não sou eu que julgo a motivação. Deus está vendo, Deus vai tratar com cada um. A causa pode ser nobre, mas a motivação não. A causa do evangelho era nobre. Então ele está dizendo assim, o importante é que o evangelho seja pregado. Uns pregam por vanglória, outros pregam por contenda. Meu irmão, cada um vai dar conta de si. O importante é que o evangelho está sendo pregado. Percebe isso? Então, segunda metodologia dele, ele edificava sobre o fundamento lançado por ele mesmo. Romanos 15, 20 diz assim, ó, sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre a alicerce de outro. Lógico, ele está dizendo assim, meu irmão, você lançou alicerce, é Cristo, aí vai pregar aí. Eu vou lançar o alicerce aqui também, Cristo, a palavra. Eu não quero pregar em cima daquilo que você já fez, não. Ele plantava igrejas em área estratégica, como eu falei, Romanos 15, 19, pelo poder e sinais e maravilhas e poder do Espírito Santo de Deus, desde Jerusalém arredores até Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Ele era alguém que contava com a intercessão e a oração. Paulo dependia da oração e intercessão dos santos, entendeu? Ele, como missionário, ele dava o valor devido à oração. Efésios 6,19. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o Evangelho de Cristo. Sabe o que ele está dizendo? Gente, eu preciso da oração de vocês. Eu preciso que vocês me cubram de oração. Eu preciso aí que vocês fiquem aí na minha retaguarda, tá bom? Eu dependo da oração de vocês, dependo da intercessão de vocês. Paulo sabia e ele rogava as orações dos santos. Uma quinta metodologia, ele tinha a visão de alcançar, irmão, até os confins da terra. Olha o que diz Atos 13, 47. Pois assim o Senhor nos ordenou, eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Paulo entendeu o seu propósito. Como alguém que entendeu o seu propósito, ele está caminhando para isso. Fala assim, não, eu tenho uma missão e eu vou para cima dessa missão, eu vou para cima daquilo que Deus me entregou e é isso que eu quero, é isso que eu preciso. Então, nós precisamos aprender um pouquinho com Paulo. Paulo, ele soube aproveitar os recursos, o aproveitamento dos recursos. É claro que vindo Cristo na plenitude dos tempos, né? Cristo veio na melhor época. Se Cristo viesse agora, no tempo que nós estamos vivendo, mesmo com todo o recurso que nós temos, que nos está disponível, eu preciso lhe dizer que não teria o mesmo êxito que teve quando Cristo veio na plenitude dos tempos, como o escritor diz. Por quê? Primeiro, o recurso que Paulo sabia aproveitar muito bem, a construção de estrada pelos romanos. Meu querido, isso foi uma bênção. Construção de estrada, está em expansão, e ele soube aproveitar as estradas, viagens missionárias, enfim. Universalização da língua grega, isso aqui é profundo, o Novo Testamento é grego, então tome cartas paulinas, circulação língua grega, onde chegava tinha aceitação. Se fosse hoje, talvez não teria, mesmo nós mas todo mundo fala inglês hoje, mas não teria tanto benefício como teve na época na questão da língua grega. A paz relativa que prevalecia. Então, a Pax Romana, tudo isso foi muito bom para difundir o evangelho. Segurança nos mares, estradas livres de salteadores. Então você tem as legiões romanas espalhadas por toda parte do império, e isso foi fundamental para as viagens missionárias, os piratas que foram tirados dos mares, né? Os salteadores que foram expulsos das estradas, ou seja, tudo isso contribuiu muito. Paulo sabia usar o recurso da sinagoga. Quando ele chegava em determinado lugar, como um rabino que era, né, um doutor da lei, ele chegava e sendo um mestre, conhecedor, ele ia primeiro na onde? Nas sinagogas. Você tem sinagogas espalhadas por toda a parte da época,
e ali você tem pessoas que eram simpatizantes, né, aos judeus. Então Paulo aproveita para pregar Cristo. Eles pregavam um sábado, 2, no terceiro já expulsavam ele, mas ele ia para a praça e continuava anunciando. Então, se você for olhar Atos 17, 2, olha o que ele diz. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras. Então, Paulo fazia uso dos recursos. Então, isso é de suma importância. Então, percebe que dentro de um contexto missionário, nós precisamos, se faz necessário, aprendemos a usar os recursos que nos é disponível. Eu fiz uma pergunta aos meus alunos e quero fazer essa pergunta a você que é meu aluno, você que está me ouvindo agora, tá? Quando eu falo aos meus alunos, eu falo no presencial, né? E você que é o meu aluno EAD, você que é o meu aluno à distância, eu lhe faço essa pergunta. Qual é o recurso que lhe está disponível e como você tem aproveitado esse recurso para que o evangelho seja difundido? Faço a pergunta novamente. Quais são os recursos que lhe são disponíveis e como é que você tem utilizado esse recurso para a expansão do evangelho? Paulo fez uso das estradas, fez uso da Pax Romana, enfim, da língua grega. E você? Qual é o recurso pela qual você tem trabalhado para o crescimento do evangelho? O que você tem feito? Aonde você está inserido? Quais são as portas que se abrem que você pode utilizar? Talvez você faz parte de um grupo, talvez você está inserido dentro de uma empresa que tem um determinado trabalho. A pergunta é, será que você está sabendo fazer uso dos recursos disponíveis? Pensa nisso. Talvez as redes sociais, talvez toda essa tecnologia, talvez você como um professor, enfim, vários são os recursos e as portas que podem ser abertas para cada um de nós, né? Você desenvolve um trabalho na comunidade, como é que você tem usado esse recurso em prol do evangelho? É importante, pensa nisso, tá bom? Pensa nisso. Vamos lá para a lição de número 8. Lição de número 8, página de número 47. Lição de número 8, página de número 47. O missionário, tá? Até o presente momento, nós temos trabalhado essa questão de missões de várias maneiras, né? O surgimento de missões, quais os campos missionários, missões urbanas, missões mundiais, missões nacionais, princípios da igreja primitiva na obra missionária, missões na perspectiva de Paulo e por aí vai. Nós temos falado disso. No entanto, o meu trabalho agora, e eu quero chamar a tua atenção nesse final de aula, tá? Esse é o último assunto que nós vamos tratar nessa aula. Eu quero fechar o foco da lente na vida do missionário. Por quê? Porque estar na função errada não só é contraproducente, ou seja, você não vai ter ali o máximo, você não vai gerar, você está no lugar errado. Não é só contraproducente, como também pode ser traumático. Isso mesmo. Tá no lugar errado, fazendo a coisa errada, você não só vai ser uma pessoa que não produz, mas isso pode gerar traumas, danos para você, que pode bagunçar toda a sua vida. É importante você entender isso. Por quê? Porque no caso do missionário, isso é uma verdade incontestável, ou seja, embora seja uma missão da igreja, seja uma função da igreja, conscientizar as pessoas a missões, incentivá-las, irmãos, vamos, obra missionária, é uma tarefa a ser feita, eu preciso entender uma coisa, se eu mandar a pessoa errada, para o lugar errado, na hora errada, além de ser frustrante para a obra, não produzir, eu posso matar essa pessoa. Eu posso estar causando um dano emocional nela, traumático, destruindo família, enfim. Eu preciso pensar muito bem sobre o assunto, ter um pouco de cuidado, ter sinceridade e bom senso. Por quê? Porque a pergunta é, o candidato a missões tem chamada? Eu quero ir para missões. Eu tenho esse chamado? Talvez você vai dizer assim, professor,
Pregar o evangelho é missão de todos. O ID é para todos, sim, claro. Pregar o evangelho. Mas, irmão, ir para uma outra nação, ir para uma outra cultura, ir para uma outra cidade, porque não necessariamente não é só uma outra nação. Eu posso pegar, nós estamos no estado de São Paulo. Eu vou lá para o sertão da Bahia. Então eu preciso ver, eu tenho chamada, como que está. Eu preciso atentar a isso. Então eu quero pensar com você sobre as características do missionário, tá? Todo crente foi chamado por Deus para produzir frutos na sua obra, isso é fato. O ID do Senhor é para todos, como eu já te falei. No entanto, compreender como esses frutos serão produzidos, em que campo é de suma importância. Então, pensando nisso, eu quero destacar algumas características do missionário. Como eu disse, nenhuma lista aqui minha é exaustiva, mas eu quero que você pense no assunto, eu quero que pelo menos você comece a pensar. Primeiro, chamada específica. Não basta ter vontade, é preciso ter um chamado específico para missões. Caso contrário, a experiência pode ser frustrante, tá bom? Não basta ter vontade, eu preciso ter uma chamada específica. Por exemplo, excelentes pastores, evangelistas e mestres poderiam sufocar o seu chamado se fosse enveredado pelo campo missionário. O cara não tem esse chamado para o campo, o cara é um ótimo pastor, é um ótimo mestre, mas ele não tem essa veia missionária, ele pode frustrar. O inverso também é verdadeiro, por quê? Porque ótimos missionários talvez seriam péssimos pastores, mestres, eles seriam sufocados. Se você pegasse uma igreja local, colocasse o cara, eu vou falar de uma cultura na qual nós somos inseridos, coloca um terno, uma gravata nele, dá uma Bíblia, deixa ele sentado num púlpito, ou sentado na frente de uma igreja, você mata ele. O cara quer ir para o campo, o cara quer ganhar almas, o cara quer pregar, o cara quer estar no meio do povo. Percebe? Então a gente precisa entender isso. Então precisa entender essa ideia do chamado, vocação. Eu não posso confundir empolgação com a vocação. Cuidado com isso. Existe, né? Nós precisamos entender que Deus chamou cada um para lugares diferentes, tempos diferentes, lugares, épocas diferentes. Precisa entender o propósito pela qual Deus me chamou. Um segundo ponto que vale destacar é o preparo espiritual, teológico e prático. Meu irmão, só chamada não basta, ou seja, assim também como não basta a ferramenta ter sido preparada para determinado trabalho, ou seja, é necessário afiá-la, dar a manutenção adequada. Então o que eu preciso entender? Eu preciso entender que eu preciso ter um preparo espiritual, um preparo teológico e prático, porque na verdade, se você for observar, um soldado no quartel, né, ele se prepara para o campo de batalha. Então, assim, o treinamento dele aqui é uma ideia do que ele vai enfrentar, sem contar que existe a adrenalina do momento. Se você for observar, alguns escrevem acerca da SWAT e dizem que a SWAT em treinamento, e SWAT, né, aquele grupo de operações especiais da polícia dos Estados Unidos, então eles vêm, só são chamados mesmo quando o negócio é para resgatar alguém, tirar, enfim. Em treinamento é 100% de acerto, mas em campo isso diminui bastante, porque existe a adrenalina do momento, todo o ambiente vivencial, a situação. Então eu preciso entender que um risco pode ser mortal. No campo missionário não é diferente, irmão. Se eu não tiver o preparo teológico, espiritual, eu vou lidar com questões espirituais, com demônios. Eu estou no campo de batalha, eu estou à linha de frente. Eu preciso ter um preparo teológico para que eu não seja confundido por heresias, um preparo espiritual para não ser envolvidos por feitiçaria, hostes espirituais que dominam certos lugares. Viu, meu irmão? Tem lugar por aí que a coisa é feia. Tem bruxo voando aí, flutuando. E tem gente brincando, disse, não, a gente vai lá, leva uma palavra ética, bom costume. Meu irmão, você tem que ter preparo espiritual, você tem que ter vida com Deus, você precisa ter vida no altar. Então nós precisamos ter essa ideia, não adianta ter a parte teórica, eu preciso ter também esse preparo, essa prática, tá bom? Desenvolvimento lógico teológico, espiritual e também prático. Ele precisa ter algumas qualidades, tá? Falando de qualidades, é difícil descrever quais são exatamente essas qualidades de um missionário. Mas
eu posso te dar aqui um pensamento de algumas. Por quê? Porque às vezes uma qualidade é compensada pela outra, e eu não estou dizendo que foi a campo, ele preencheu todo esse critério, mas é de você pensar. Até você que está ouvindo essa aula, talvez você está orando a Deus aí, Senhor, eu quero ir a campo, você precisa entender esses princípios que são de suma importância. Por exemplo, uma característica, né, uma qualidade, adaptabilidade. O que é isso? Pessoas com dificuldade de se adaptar a clima, a cultura diferente, modo de vida diferente, elas não se sentirão bem se tiver que ir ao povo. Eu costumo dizer, estou falando de igreja, tá? Estou falando de igreja. Irmãos, se um crente na sua igreja, ele tem dificuldade de ir no retiro, e quando ele vai no retiro, diz assim, as irmãs vão ficar aqui nesse quarto, ele chega assim, passando o dedo, nossa, tá empoeirado, nós vamos tomar café ali naqueles talheres que estão ali sujos, tá, meu irmão? Esquece. Mas tem uma aranha ali. Irmão, esquece. Você tem dificuldade. Você não consegue dormir fora, no retiro da igreja, no acampamento da igreja. A igreja fez um acampamento de carnaval. E você não consegue dormir fora porque estava um pouquinho empoeirado. Então como é que você quer ir para a obra missionária? Se você só consegue dormir na sua cama. Se você não consegue... eu nem durmo. Eu vou para o retiro da igreja, eu não consigo dormir. Então a gente já tem um problema. Uma outra questão, coragem. Coragem é necessária em qualquer lugar para qualquer pessoa, lógico. E eu sempre digo assim, irmão, coragem. O corajoso não é aquele que não tem medo. Pelo contrário, é aquele que sabe que o medo existe, mas ele enfrenta os seus medos. Então, você vai a campo, você precisa ter coragem. Então, o irmão tem medo de aranha, tem medo de barata, tem medo de lagartixa, tem medo disso, tem medo de tudo, irmão. Então, como é que ele vai a campo? E se aparece uma cobra lá onde ele está, ele vai morrer do coração. Então, você precisa tomar cuidado. Uma pessoa ela sofre de um princípio de síndrome do pânico, tem medo de tudo, todo mundo vai me atacar e tal. Então você precisa ser tratado antes de uma pessoa dessa ser enviada a campo. Percebe que eu disse que pode ser frustrante? Não basta, mas eu tenho muita vontade de fazer a obra do Senhor. Mas existem algumas qualidades que eu preciso identificar. Um outro ponto é empreendedorismo, né? Enquanto fora do campo muita gente ocorre naturalmente, né, dentro de muitos caminhos terão que ser abertos pela força. Então, um pioneirismo é a marca de muitos missionários. Então eu vou lá, não põe empreendedorismo, eu vou fazendo isso, vou desenvolvendo aquilo, e a obra, né? Lembra que Paulo fazia tendas? Então estou lá fazendo tenda e tal. É mais ou menos essa ideia. Submissão é uma outra qualidade. Nem todos são chefes de missões, tá bom? Embora nós entendemos que a insubmissão não é um privilégio de nenhum missionário no campo, né? A desobediência ao líder, ela pode ser muito prejudicial. Pessoas que ela não sabe ser submissa, irmão, como é que ela vai a campo? Como é que ela vai a campo? Né? É importante que tenha liderança, né? Ser liderado, saber liderar, né? Demonstrar essa flexibilidade no caráter, né? Essa coisa de alguém que manda, mas porque aprendeu a obedecer. Então eu tenho essa facilidade de liderar e também ser liderado. Visão, a visão que move a ação. Então, é um missionário, né, que está abrindo caminhos. Então, portanto, ele precisa enxergar além, ele não pode desperdiçar as oportunidades. Desprendimento, isso aqui é muito legal de ver. Por quê? O missionário, ele ama pessoas, ele ama os lugares, só que tem um detalhe: o amor ao Senhor e ao seu reino está acima disso. Está acima disso. Por quê? Porque se eu me apego demais às pessoas, me apego demais a lugares, às coisas, quando for necessário um remanejamento, eu sair daquela nação e eu voltar, eu vou ter um problema. Então o missionário não é que ele é insensível, desprovido de afeto, mas o que acontece? O seu amor a Deus e ao seu reino está acima de qualquer coisa. Então o que acontece? Ele é desprendido e suscetível à mudança. Então ele vai e ele entende, eu fiz o meu trabalho aqui, eu desenvolvi o meu trabalho, mas se eu precisar mudar, se eu precisar sair daqui, não tem problema. É igual algumas igrejas que há um remanejamento de pastores, não é verdade? Você que é pastor de igreja, está estudando comigo, você que está ouvindo essa aula, que é esposa de pastor, filho de pastor, você sabe que nenhum líder ele é eterno num determinado lugar. Às vezes, se ele é ligado a uma igreja, a modelo, não sei qual é o modelo da igreja, se é um modelo episcopal, congregacional,
mas às vezes se é necessário algumas mudanças, né? Então o pastor, ele com a família dele, ele sai daqui, vai para outra região, e ele tem que haver esse desprendimento, senão ele sofre muito, né? Diz que os filhos do pastor sofrem demais quando está se relacionando, tem aquele vínculo afetivo com pessoas, amigos, e de repente uma troca, ele vai para outro lugar, e ele acaba sofrendo muito. Então é preciso ter essa consciência missionária, tá bom? Uma vida espiritual vigorosa. Então os missionários, eles precisam adquirir esse grande vigor espiritual, né? Então, porque as próprias circunstâncias vão exigir isso. Então, uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de busca a Deus, porque, irmão, sem a qual ele não consegue nada. O próprio Senhor Jesus declarou em João 15, verso 5, diz o quê? Sem mim nada podeis fazer. Então, todo o êxito da vida de um missionário, de alguém que faz uma obra para Deus, mas não basta fazer uma obra para Deus, tem que fazer uma obra com Deus. É possível me envolver com a obra e não ter relacionamento com Deus da obra. E se isso acontece, isso é frustrante para qualquer um de nós. Então não se envolva com a obra, se envolva com Deus da obra. E aí você vai desenvolver um bom trabalho para Deus, tá bom? Então todos nós precisamos de uma vida espiritual vigorosa, tá? Então buscando ao Senhor mesmo revestido, buscando a Deus. Por quê? Porque esse missionário vai enfrentar algumas dificuldades. E como eu disse, não tem como fazer uma lista exaustiva de tudo aquilo que ele vai enfrentar, das dificuldades que ele vai. Mas então eu quero listar algumas aqui, numa visão bem simples, para você entender. Primeira dificuldade é a própria chamada, como eu já falei, né? Que é uma das características do missionário, é a chamada. Então ele precisa entender uma coisa, irmão. Eu tenho essa chamada mesmo? Isso é confirmado por Deus, né? Porque vai existir momentos que nós vamos se sentir incapazes, inadequados, confusos. Todo mundo passa por isso. Será que Deus me chamou para isso mesmo? Será que eu tenho que pastorear? Será que eu tenho que estar aqui à frente desse trabalho? Talvez você está vivendo isso agora. Meu Deus, será que isso é para mim? Será que essa obra... Irmão, todos nós passamos por momentos assim. Então você precisa entender que Deus te chamou, porque vai ter momentos que na sua própria chamada você vai sofrer dificuldades. Será que isso é para mim? Diante da adversidade, diante do levante, você começa a ficar abatido. Por quê? Porque mesmo diante da confirmação, esse sentimento bate. E se esse sentimento bateu em você, deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. Ergue a tua cabeça. Deus é contigo. Fique em paz. Vai passar, essa dificuldade vai passar e o nome de Deus vai ser glorificado sobre a tua vida. Posso ouvir um amém? Dá um amém aí, irmão, pelo amor de Deus. Segunda dificuldade, recursos financeiros. Irmão, nem sempre a igreja vai poder dispor dos recursos financeiros para um missionário. Então a gente precisa entender isso. É importante que ele seja enviado por uma agência missionária, por alguém que lhe dê o suporte. Mas infelizmente, dependendo do local, os custos são muito elevados, às vezes atrasa a ajuda de custo, então é muito complicado. Então ele precisa ser uma pessoa, como eu disse, que empreendedora. Se ele puder desenvolver algo para levantar o seu recurso, é claro que ele nunca pode esquecer da sua missão, né? Mas você tem aquela ideia dos fazedores de tenda, que é a ideia de uma saída para o problema. Mas o que eu quero dizer, vai enfrentar esse problema. Poxa, estou passando por necessidade. Às vezes vai passar sim, às vezes vai passar. Alguns problemas, por isso que eu disse, tem que precisar tomar cuidado com a empolgação, porque a empolgação é perigosa. Então, diante da empolgação, e aí eu vou passar por essa questão financeira, aí, irmão, tem gente que fica frustrado, gera muita coisa. Mudança, uma outra dificuldade. Mudança de casa, de cidade, de estado, de país, clima, idioma, que é a ideia do choque, né? Então você tem um missionário que, diante da mudança, ele vai enfrentar muitos problemas. Então, o deslocamento, a adaptação ao idioma, a adaptação à alimentação, então toda essa ideia, epidemias que tem no local, tudo isso, irmão, são situações que um missionário pode enfrentar. Por isso ele precisa estar ciente da sua chamada.
A família, que é um detalhe interessantíssimo. Família. Se o missionário é solteiro, né, isso pode ser um problema grave, né? Por quê? Porque a solidão experimentada em campo é um negócio bem difícil. É bem difícil mesmo. A distância dos amigos, familiares, isso dá aquela, né, ausência do grupo. Então, são desafios que ele precisa ter em mente, que ele vai precisar vencer. No entanto, quando ele está também no campo com a sua família, os problemas são de outra natureza. Por quê? Porque algumas mulheres elas vão ao campo se sentindo tão chamadas quanto o marido. Essa é a questão. Mas, infelizmente, outras não. Então, tipo, nós só viemos para cá porque você veio, nós estamos sofrendo por causa de você. Criar filhos no campo missionário é um outro desafio. Esses filhos vão crescendo e não vão entendendo essa questão, né? Não tem a mesma maturidade que os pais para enfrentar certa circunstância, certa dificuldade. Então é possível o missionário se adaptar, mas a sua família não. Por isso, irmão, é incomum missionários, não é uma coisa incomum missionários retornarem do campo por causa da sua família, né? É um chamado que envolveu filhos, esposas. Então, se você tem esse chamado missionário, você precisa entender bem. E eu não estou aqui trazendo uma palavra, te fazendo um desfavor, te desencorajando. Não é. Não é essa a minha proposta. Eu só quero dizer uma coisa, irmão. Não adianta você se empolgar, tá? E uma obra missionária você faz, lógico, um transcultural em outras nações, uma outra cultura, mas também está ligado ao contexto que você faz aqui. Ah, não, eu vou mudar para outra cidade porque eu tenho uma obra lá. E você precisa entender a sua família. Eu sempre gosto de dizer Noé. Noé pregou, ninguém ouviu. Mas quando ele falou, vamos entrar na arca, a sua família entrou. Noé tinha um testemunho dentro da sua casa. Noé tinha um testemunho dos seus. Noé tinha um testemunho da sua família. Então pensa nisso. Talvez você pode estar querendo ganhar o mundo inteiro lá fora e está perdendo a sua casa, está perdendo o seu lar, está perdendo os seus filhos. Cuidado, tá bom, meu irmão? Cuidado, cuidado, tá? Chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Que Deus te abençoe. Foi muito bom ter estado com você. Espero que você tenha aprendido bastante, tá bom? Você que é o nosso aluno EAD, é uma honra estar com você. Deus te abençoe. Se você não me conhece ainda pessoalmente, creio em Deus, que Deus vai preparar um encontro muito em breve. Nós vamos ter alguns encontros aí, se Deus quiser. E você vai ser o nosso convidado a estar conosco, passar um dia aí estudando a palavra de Deus, tá bom? Beijo no teu coração. Você que é um aluno do Polo presencial, aproveita, revisa o assunto, aprende um pouco mais. Meu irmão, Deus é fiel. Deus é bom e preparou esse momento de estudo para nós, tá bom? Que Deus te abençoe. Beijo no teu coração, tá? Lembrando, se você ainda não é aluno, se inscreve, tá bom? Nós deixamos sempre o contato, entre em contato conosco, você vai receber o material didático, você vai ter todo o suporte, plantão tira dúvida, tá bom? Você vai crescer na graça e no conhecimento de Deus. É um curso bem completo, Tanto é, irmãos, que o material didático, ele faz parte do curso, tá bom? Ele não é vendido à parte, ele faz parte do curso, então você recebe aí no conforto do teu lar, você tem um recurso das videoaulas, você tem um plantão tira dúvida, enfim, você só tem a ganhar certificado de conclusão de curso, tá bom? É bênção de Deus demais. Deus te abençoe, até a próxima aula, se Deus quiser. Lembrando sempre que se Deus é por nós, quem será contra nós? E que tudo você pode naquele que te fortalece. Beijo no teu coração. Até a próxima aula, se Deus quiser.